Boa noite, meu nome é Jéssica, eu sou aluna da disciplina Ambientação EAD e essa atividade teve como objetivo realizar um estudo comparativo entre dois artigos que discutissem sobre tecnologias educacionais. Então, o primeiro artigo escolhido, ele é intitulado por Robótica Educacional na Sala de Aula, Relato de uma Realidade. Ele foi escrito em 2015 por mim e pela professora doutora Filomena Moita. Ele teve como objetivo analisar as contribuições do uso da robótica educacional em uma turma do segundo ano do ensino fundamental, com base nas práticas pedagógicas da professora da sala de aula. Foi uma professora polivalente que utilizou a robótica com o intuito de apresentar os conceitos dos sinais de trânsito para seus alunos. A metodologia foi observar o uso da robótica pela professora com essa aula referente aos sinais de trânsito. Fizemos também uma entrevista com ela e questionamos sobre as suas dificuldades e sobre o que é que ela considera pertinente e desafiador em relação ao uso da robótica educacional na sala regular. E a nossa análise dos dados, ela teve como base o conceito de Papert referente ao construcionismo. Então, observamos se a prática da docente, ela teve como esse pressuposto na abordagem construcionista. Os resultados foram que teve essa falta de articulação entre a participação ativa dos alunos e a criação do robô, pois o monitor de informática que fez a programação, que construiu o cenário, e o robô acabou apontando para os sinais de trânsito e os alunos só fizeram observar esse processo, então a aula ela acabou sendo expositiva e eles foram passivos nessa construção. A professora também alegou que a dificuldade dela era insuficiência de tempo em planejar aulas com o uso da robótica educacional. Consequentemente, como esse período fez com que fosse mais pertinente para ela que o monitor de informática construísse todo esse processo, porque otimizaria também o tempo. Então, isso fez com que os alunos não fizessem essa participação. Já o segundo artigo, ele foi intitulado por Ensino e Jogos Digitais, uma breve análise do software GenCompris como recurso didático. Ele foi escrito por mim também e por Vilma de Araújo em 2016. O objetivo é avaliar a usabilidade do software GenCompris, no qual tem o jogo Enriqueça o seu vocabulário. Então, esse software foi utilizado com a criança com TEA, que tinha 9 anos, fizemos o estudo de caso, fizemos a observação em 4 sessões, 1 hora cada, para verificar se o software seria significativo para o processo de alfabetização de crianças com TEA. Os resultados foram que a associação entre a imagem, pronúncia do nome e o registro escrito, ela fez com que o aluno tivesse autonomia e com a criança com TEA tivesse essa autonomia de realizar essa identificação. Ele ficou desafiado e motivado em encontrar os resultados que eram indicados. À medida que as fases iam passando, eram retirados alguma pista, então inicialmente não eram ditos os 3, depois retirava-se o áudio, retirava-se a escrita e ele foi conseguindo identificar com autonomia apenas na última etapa que ele precisou de mediação para a escrita do nome dos animais, pois eles ainda estavam finalizando esse processo de alfabetização. Então, com isso, percebemos que no primeiro artigo, mesmo sabendo das potencialidades do uso da robótica educacional para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, no caso específico da pesquisa, os alunos não tiveram essa participação ativa. Já no segundo artigo, percebemos que a criança com TEA, ela conseguiu realizar com autonomia as atividades porque ela não teve essa intervenção como teve no primeiro caso do monitor de informática. Então, ela que construiu, ela que buscou. Então, é importante pensarmos nessas alternativas plausíveis de fazer com que a criança ela tenha essa oportunidade de descobrir, né, que a gente só medie esse processo e não passa por ela. Então, fazendo com que as tecnologias elas sejam significativas nesse processo de evolução dos saberes. É isso, obrigada e tenha uma boa noite.